Só um minutinho aí, vai dar um pouquinho de trabalho para acertar a apresentação aqui. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Ok. Bom, o último estudo do nosso guia aqui, estudo número 26, compromisso com a verdade. Ah, aqui nesse estudo a gente vai retomar um pouco de um assunto que a gente já discutiu anteriormente. Teve um estudo que a gente discutiu ali, né? É, um vazio com cara de Deus. Tá? A gente vai começar discutindo isso e a gente vai direto dessa vez na solução para esse vazio. E a gente vai começar pegando como exemplo aqui a história desse cara, o Oscar Wilde, um escritor bastante famoso, tá? É, inglês, premiado, e ele tinha sua família, era casado, mas ele era de uma família de um lar cristão, protestante, porém ele vivia uma busca intensa por prazeres, se entregava aos prazeres, à sensualidade, e em 1895 ele acabou sendo preso por atos imorais praticados com rapazes. Então ele foi preso lá na Inglaterra, foi processado pelo pai de um dos rapazes envolvidos ali e condenado. E depois de solto, então, ele foi para Paris, foi viver na França. E vivendo ali uma vida totalmente desregrada, afastado da sua família, entregue ali aos prazeres, bebedeiras e tudo mais, até que em novembro de 1900, ele ficou doente, muito mal, com meningite, agravado pelo alcoolismo e também pela sífilis que ele tinha. E então ele percebeu que nada do que ele tinha vivido, do que ele tinha corrido atrás, conseguiu preencher o vazio que ele sentia. Ele sentia um vazio muito grande e corria atrás dos prazeres para preencher esse vazio. Então ele resolveu pedir para que chamassem um sacerdote e ele ali então é, decide entregar sua vida a Deus. Ele acaba falecendo e o seu velório dizem que contrastou muito com toda a sua vida. O velório em uma catedral francesa, numa cerimônia com muita calma, com bastante espiritualidade, bem diferente do que toda a vida que ele levou. Mas o ponto importante era esse: ele dedicou a sua vida inteira a correr atrás dos prazeres, se entregava totalmente aos prazeres, e no finalzinho da sua vida ele se arrependeu daquilo, ele buscou então uma outra solução, porque não conseguiu preencher o vazio que ele tinha na sua vida. Bom, nós temos aqui um outro personagem bastante famoso, esse daqui já é um cientista, Blaise Pascal. Ele viveu lá em 1600, então cerca de 2 séculos antes do Oscar Wilde. Hum. Ele foi de uma família cristã, batizou-se na adolescência, mas ele também se entregou aí aos prazeres. E especialmente ele gostava muito de jogos e viveu uma vida ali bastante correndo atrás também de prazeres e dedicando-se à pesquisa e à ciência, até que aos 31 anos ele teve uma experiência que ele considera mística, onde ele diz ter encontrado Deus. E ele passa a se dedicar agora também à teologia, à busca de Deus. E ele desenvolveu um algoritmo muito interessante. Ele trabalhou bastante com cálculo de riscos, além de diversas outras coisas que ele trabalhou, tá? Mas ele desenvolveu aqui o que a gente conhece hoje como a aposta de Pascal. Esse algoritmo aqui é um algoritmozinho bem legal, porque a gente consegue colocar ele dentro da lógica, da matemática ali, a gente vê um resultado muito claro, muito interessante. Então, ele se fundamenta no seguinte, essa aposta. Primeiro, se acreditar em Deus e estiver certo, eu terei um ganho infinito. Segundo, se acreditar em Deus, mas eu estiver errado, eu terei uma perda que é finita. Eu terei ganho à vida eterna, algo infinito.
eternidade. Eu terei perdido apenas uma vida, uma perda finita. Se eu não acreditar em Deus e eu estiver errado, eu terei um ganho finito. Eu terei como ganho apenas poder ter vivido fazendo a minha vontade. Então, primeiro, se acreditar em Deus e estiver correto, ganho é infinito, vida eterna. Se eu acreditar em Deus, mas eu estiver errado, a perda é infinita. Eu perdi, aliás, a perda é finita, desculpa. Eu perdi apenas a minha vida temporal aqui. Apenas, não foi nem a minha vida, mas o que eu perdi foi de viver de acordo com a minha vontade. Agora, se eu não acreditar em Deus e estiver certo, eu terei um ganho que também é só finito. Tá? Então, não acredito em Deus e Deus não existe. Eu tenho um ganho que é finito. É viver essa minha vida de acordo com as minhas vontades. E aí vem o último ponto. Porém, se eu não acreditar em Deus e eu estiver errado, eu teria uma perda que é infinita. Essa perda infinita é perder a sua vida eterna. Estou aqui fazendo uma análise de risco entre a possibilidade de, se você bancar a aposta, ter um ganho infinito e, como prejuízo, apenas uma perda finita, ou se você não bancar a aposta, você ter um ganho que é finito, mais uma perda que é infinita, logicamente, a opção racional a se escolher é acreditar em Deus. Então, a aposta de Pascal é resumida nisso daqui. Mas os tratados que ele escreveu têm muito mais do que isso. Isso daqui parece algo muito simples, como uma simples aposta. Tá? Parece que o acreditar ali em Deus, essa escolha, ela não é muito, não é baseada em nenhuma evidência, é apenas algo simplista aqui. Mas ela destaca aqui esse ganho infinito que eu tenho se acreditar e essa perda finita que eu tenho se eu acreditar, mas se Deus não existir. E por isso, para Blaise Pascal, qualquer mente racional deve escolher acreditar em Deus. Então, alguém que correu, tentou preencher os vazios ali com os prazeres, ele mudou totalmente e, no final da sua vida, dedicou-se aí à teologia, ao estudo de Deus. Tá? Quando a gente começa a falar nesse vazio, vazio que nós temos, vazio que todo ser humano acaba tendo, não são poucos os que se incomodaram com esse vazio. E a gente vai passar aqui por alguns deles. Então, eu vou começar aqui com esse cara bem bonito, né? A aparência dele bem legal ali, com aqueles olhos daquele jeito, mas alguém que teve bastante destaque aí, e que teve muito sucesso entre as mulheres também, apesar dessa aparência dele ali. Bom, que Jean-Paul Sartre que ele trouxe de contribuições? Bom, ele trouxe aí todas as bases da filosofia existencial de hoje, tá? E ele colocou primeiramente Deus totalmente fora, ou seja, Deus é excluído. Ele não nem agnóstico nem nada, ele simplesmente, ele realmente é ateu, ele coloca Deus fora. Então Deus não existe. E aí as conclusões deles são: nós somos condenados a ser livres, nós temos liberdade, e isso para nós é uma condenação, porque se nós temos a liberdade para fazer o que quisermos conosco, nós temos também a responsabilidade total sobre a nossa vida. E aí é que surge uma náusea, que é esse vazio que a gente sente. A náusea vem dessa responsabilidade que eu sei que tudo que eu vou fazer comigo é responsabilidade minha, então. E o sofrimento ou a angústia existencial, esse vazio existencial, é uma condição inerente a essa nossa consciência da liberdade e da falta de um propósito transcendente. Então, não existe nenhum propósito transcendente. O que acontece, nós temos é isso. Então, nós temos esse problema causado por termos a consciência da liberdade, então temos a responsabilidade sobre a nossa vida. É aí outro filósofo também francês aí que foi um pouco contemporâneo dele, o Camus, ele vem com aquela de que da busca de uma razão para não cometer o suicídio. Tá? Se é assim, se o problema é a vida, é ter essa liberdade, por que eu não vou me matar? Qual que é a razão para não me matar? E aí ele dá uma razão de que é justamente ser revolucionário contra essa situação.
Então, por isso eu não vou cometer o suicídio. O mais lógico seria cometer suicídio, porque tudo é um sofrimento. Tá? Eu estou condenado a isso. Mas vou ser revolucionário contra isso e não vou me matar. Então, essa era a ideia do Camus. Mas qual que é a solução aqui que o Sartre dá para isso? É o engajamento autêntico e a aceitação da responsabilidade. Então, ele exige aqui um certo compromisso. Eu vou ter um compromisso comigo mesmo, com a minha vida. Eu vou aceitar essa responsabilidade que eu tenho devido à liberdade que eu herdei ali. Tá? E é necessário isso para que eu possa conseguir levar a minha vida aí e preencher esse vazio, essa angústia existencial. Bom, aqui a gente tem um outro cara, vamos voltar mais no passado. Né? O Siddhartha Gautama era um príncipe, já pensando agora na filosofia oriental, ele começou a se indignar bastante com a situação da humanidade, tentando achar uma busca, um preenchimento para esse vazio. E ele chega à conclusão de que o sofrimento ele é causado por fatores que estão dentro de nós. E esses fatores são o desejo e a ignorância. Então, a falta de conhecimento e o desejo pelas coisas. Esse desejo seria a vaidade, a vontade de ter algo só para se satisfazer. E ele então encontrou na abstinência, no fato de eliminar o apego, de se abster dessas coisas, dessas vontades, dessas vaidades, a solução para isso, e ele atingiu o que é conhecido aí como o Nirvana, ele se tornou o primeiro Buda, e aí veio o budismo. A solução para ele, então, é a moderação, a sabedoria, a moralidade e a meditação para purificar a mente e eliminar o apego. E assim você pode atingir um estado de espírito, o nirvana, que é quando você teria então esse vazio preenchido. Né? Só que esse nirvana ele já é de certo modo inatingível. Então esse vazio vai sempre estar ali, vai sempre conviver com você. Tá? Bom, e aí vamos voltar um pouquinho mais. E a gente tem aqui Salomão, século X antes de Cristo. Então, se a gente for pensar aí nas preocupações com o existencialismo, é muito anterior aí a Sartre. Salomão já tinha se incomodado bastante com isso. E Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Se vocês puderem abrir aí a Bíblia de vocês, Eclesiastes, no capítulo 1, a gente vai ler um pouco aqui do livro de Eclesiastes. E logo no verso 2 a gente encontra o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então aqui ele já começa pessimista. Tudo é vaidade. Tá? Proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol. Verso 4: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm todos os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Aqui começa Salomão descobrindo o seu vazio. Tá? Tudo é um tédio, não tem nada de novo debaixo do sol. Bom, e aqui ele começa a detalhar um pouquinho mais. Vou avançar um pouquinho aqui. No verso 13: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol,
e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Então, a sabedoria é vaidade também para ele. Bom, essa palavra que foi traduzida como vaidade, representando aí com caracteres latinos, o hebraico seria rebel, também tem o sentido de vazio, de nulidade, de neblina. Essa palavra tem essas possíveis traduções aqui dentro. E essa palavra ela tem, parece mais de 70 vezes aí no livro de Eclesiastes. E ele conclui que a busca pelo conhecimento é vaidade, é rebel. Na sequência, no verso 2 ele começa, no capítulo 2 ele começa falando das possessões. E ele diz ali: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria de que serve, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e de delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele se entregou aos prazeres, ele buscou sabedoria, ele trabalhou e em tudo isso ele enxergou vazio, né? Ele enxergou rebel. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é a mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse comigo, como acontece ao estulto, assim sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio quanto do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então ele confirma aqui que a sabedoria para ele também é vaidade. O sábio, tanto quanto o estulto, vai morrer.
E agora, por fim, ele põe-se a considerar o trabalho. Também aborreci todo o meu trabalho com que me, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho, se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal, pois tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é verdade, é vaidade, é correr atrás do vento. Então aqui, a busca do conhecimento é vazio. As riquezas são vazias. Os prazeres são vazios. O trabalho também é vazio. Bom, tudo para ele, então, é vazio. Ele não via mais sentido em nada. Tá? E que experiência que tinha Salomão para dizer isso? Em que momento que ele estava escrevendo isso? O que que ele tinha vivido? Se nós abrirmos a Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 11, primeiro livro de Reis, capítulo 11, a gente vai ter ali uma noção de qual tinha sido a trajetória de Salomão até aquele momento. 1 Reis, capítulo 11, os versos 1 a 8. Ali a gente lê: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 70 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, ele tinha um harém ali com 70 mulheres e mais 300 concubinas. Ou seja, os prazeres sexuais ele se entregou totalmente. Tá? E ele se afastou de Deus. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não, e não perseverou em seguir o Deus como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão a, o santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira com Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então, Salomão passou por essa situação de entregar-se aos prazeres, após ter conseguido riqueza, após ter feito diversos tratados com as nações ao redor e aumentado o seu reino. E encontrou só o vazio em tudo isso. E no final, ele volta-se para Deus. Por que existe esse vazio, segundo Salomão? E aí ele nos dá ali um insight bom sobre isso,
no capítulo 3 de Eclesiastes. Então, voltando lá no livro de Eclesiastes, agora capítulo 3 e o verso 11. E aqui nós encontramos: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, aqui diz que Deus pôs a eternidade no coração dos homens. Essa palavra que foi traduzida como eternidade ali é olam, que tem sentido de infinito. Então, a gente tem um vazio ali que é infinito, né? Um vazio, nós temos aqui a eternidade dentro do nosso coração, porém nós temos uma vida finita. Continuando aqui, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, aqui, a conclusão de Salomão é que Deus colocou no nosso coração esse vazio eterno, esse vazio infinito, e ele nos deixa aí migalhas para que nós sigamos. Nós temos ali uma trilha que nos leva para ele. Então nós temos um vazio que aponta para Deus. Esse vazio tem o formato de Deus. Ele é o único que se encaixa nesse vazio. E a conclusão que a gente pode tirar do livro de Eclesiastes é que o sofrimento e as dificuldades são parte da condição humana no mundo imperfeito que nós temos. E o significado que a gente pode encontrar, que a gente pode usar para preencher esse vazio, é possível apenas através da fé e da obediência a Deus. Então nós temos aí Deus como o único, a única fonte para suprir esse vazio. Então, nós temos um vazio que, assim como o Senhor, ele é infinito. Bom, o que a gente pode fazer para preencher esse vazio? O que preenche esse vazio? Nós vemos aí na conclusão de Salomão que Deus é que é a razão por trás de todo esse vazio. E nós temos aqui um convite de Jesus. É Mateus 11, verso 28. Ele já apela para esse vazio. É esse vazio que nos deixa cansados, oprimidos. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado de Jesus. Então, nós temos um vazio que tem essa cara, tem a cara de Deus, tem o formato de Deus, e Ele está chamando, está fazendo esse convite ali. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesse estudo, o Resgate da Verdade, a gente primeiro aprendeu ali a é, eliminar as lentes culturais que nós temos ao nosso redor para tentar enxergar, para analisar a Bíblia, que nós encontramos ali a Bíblia como sendo a verdade. Tá? Mais ainda, nós encontramos Jesus como sendo, como declarando-se ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele nos chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que nos leva a buscar isso, a estudar, a estar aqui estudando a Bíblia, é esse vazio que nós temos. E aqui a gente tem a direção, como preencher esse vazio. Diferente das outras filosofias ali, nós temos aqui um preenchimento para esse vazio, que é Deus. É a cara desse vazio, é a cara de Deus. E aqui agora a gente vai parar esse nosso estudo e vamos refletir em algumas coisas e vamos até focar mais agora em aspectos práticos. Se nós sabemos, se nós descobrimos aqui a verdade, conhecemos um caminho, descobrimos um caminho ali, o que pode impedir uma pessoa, um ser humano, de assumir um compromisso duradouro com Jesus? A gente está em poucos aqui, mas a oportunidade da gente falar aí agora. Então, agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que, para nós, especialmente na nossa geração aqui,
pode impedir uma pessoa de assumir um compromisso duradouro com Jesus? A gente tem um vazio e tem uma peça que encaixa nesse vazio. Será que é reconhecer essa peça ou será que existem outros fatores? Nossa, para mim vem muito. Pode falar, Fabiola. Eu fiquei pensando na ilusão, né? Porque você pega uma ilusão de Salomão, né? Porque eu acho que qualquer homem que fala assim, ó, você vai ser o cara mais rico do mundo, você vai ter um harém. O cara fala, não, eu vou ser feliz para sempre. E depois de meia hora o cara é infeliz, né? Porque, tá, imagina 300 mulheres perturbando ele, imagina um monte de riqueza para ter que tomar conta, uma trabalheira. Então, eu acho que a ilusão das pessoas ficam correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de uma coisa ou de outra, sei lá, ficam correndo atrás de um monte de coisa, né? Eu acho que é a ilusão das pessoas, né? De talvez que segue, não sei. Essa ilusão é algo bastante interessante, né? Quando eu estava lendo aqui o estudo, a gente discutir, me veio na cabeça uma música que eu nunca ouço assim, mas veio essa música, veio aquela I Can Get No Satisfaction do Rolling Rolling Stones. Eu Stones. nunca ouço essa música e veio na minha cabeça ali, né? I Can Get No Satisfaction. Então você pode estar com sucesso, pode estar rico e tudo mais, mas vai ficar esse vazio. Você não vai conseguir ter essa satisfação, você não vai conseguir se satisfazer, tá? Então o Mick Jagger ali, em cima de tudo que ele tem, de todo o sucesso, ele também sofre desse mal aí, tá? E ainda assim a gente permanece nessa ilusão, né? A gente continua aí é, tendo a ideia de que nos prazeres mundanos, na riqueza ou no nosso próprio trabalho, nós conseguimos essa satisfação. Então tem aí esse ponto que a Fabíola destacou, que é a ilusão. Muito bem, Fabíola, tem realmente eu enxergo que existe uma ilusão e que é difícil a gente se desvencilhar dela. Karine? Eu acho que para mim é medo e autocontrole, né? Assim, o que vai acontecer? E se eu entregar e aquilo da minha vida, e aquilo da minha vida, e essa área, e aquilo outro? Para mim é muito isso, pessoalmente. Eu Uhum. posso. Qual é a tua pergunta, Rodolfo? Desculpa. Qual é a A, pergunta? a pergunta é: o que pode impedir uma pessoa de assumir um compromisso duradouro com Jesus? Então, Nada, ok, ótimo nada. ponto. Nada pode impedir. Então, por que as pessoas não assumem? Muitas vezes as pessoas não assumem um compromisso com Jesus. O que eu quero dizer um compromisso? Seguir o que ele recomendou. Tá? Muitas pessoas já tiveram o conhecimento, já tiveram o acesso, mas elas têm algo que a impedem. E eu concordo bastante com a Fabíola ali que existe essa ilusão de que se eu ficar trabalhando, eu vou conseguir alcançar alguma coisa e depois que alcançar, agora eu vou me entregar para Jesus, agora eu vou fazer a vontade de Jesus. Para muitas pessoas acontece isso. Tá? Oh, Então, talvez aí a palavra ilusão seja boa, porque não existe nada impedindo. Mas tem algo ali que não está deixando fazer isso, né? Que não deixa algumas pessoas fazerem. Pode ser É, essa ilusão aí. Roberto, você ia comentar? não, eu queria eu, falar. Eu acho, A você eu falou mais. da penso, caixa que está perdida, ou uma caixa que a gente tem que achar, sabe? Eu acho o Uhum, problema é esse, de analisar, de perguntar, sabe, na vida que se fez, como você acha essa satisfação, o, a sua crença em Deus? Eu acho. uhum, ótimo. É, Rodolfo, eu para mim também sempre foi o medo, porque todas as vezes eu analisava muito a situação dos discípulos. Eles tiveram ali contato direto, viram com os próprios olhos, mais do que isso, eles tiveram o poder na mão deles, né? Quando eles saíram de dois em dois. E o que fizeram negar ele e abandonar ele? O medo. Eu sempre tive também na minha cabeça muito forte o medo, pensando em tudo que aconteceu, que quem estava ali grudado nele não abandonou.
Ótimo. Medo e um reforço para o medo. Mais um voto para o medo. E realmente o medo impede a gente de fazer muitas coisas. O medo é terrível. Quando a gente tem medo, pode ser racional, irracional. Quando alguém está em uma situação de crise de pânico, ela não consegue fazer nada. Tá? E eu acho que é É, por isso que tem tanto não temas na Bíblia. é verdade. Muito bem, Roberta. Ellen, você está como levantada? Todos para mim, todos não temas, ele já direcionou para mim. Bom, boa noite, gente. Eu acabei não vendo tudo que foi falado aqui, mas quando eu penso muito nessa questão do que nos impede, né, desse compromisso duradouro, eu penso muito no engano, porque vai sendo colocado tantas coisas para a gente no dia a dia, assim, responsabilidade, e não é só no sentido de, responsabilidade de buscar alguma coisa. Vou falar, por exemplo, para mim, enquanto mãe que entra na minha questão? Qual a minha responsabilidade para suprir as necessidades do meu filho? Aí, por vezes, você vai passando por cima, quando você vê, você já não tem mais tempo e você está nesse piloto automático. E é um engano, porque quando a gente vai deixando que Deus vá conduzindo, a gente não se sobrecarrega tanto, as coisas vão acontecendo, os caminhos vão se abrindo sem que a gente precise demandar tanto dessa energia. Mas se você tá nesse piloto automático, quando você vê, você já tá de novo. Aí você tem que voltar. Aí você tá de novo, aí você tem que voltar. Aí eu sinto muito assim, Jesus puxando, sabe? Falando assim, filha, volta, tá aqui, vem cá, descansa um pouco, para. E eu fico nessa briga de eu fazer ou deixar que faça. Eu fazer, deixar que faça, entende? Bem, mais alguma consideração? Eu estava pensando aqui, Rodolfo, acho que muito legal que vocês falaram a ilusão das pessoas, o medo, o receio, próprias crenças, a cosmovisão equivocada, que foi um pouquinho que a gente trouxe nesse estudo, né? Trazer uma cosmovisão bíblica, né? Então, se eu tenho uma outra, eu não nem vou sentir essa necessidade. Mas eu estava pensando, mas tem uma coisa que é a essência disso tudo, que está por trás de ilusão, medo, né? Porque olhando o exemplo dos discípulos que a Roberta comentou, pega o caso dos 11 e Judas. Todos tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas exposições. Ele saiu também. Ele foi com um dos 12 lá para dividido com a dupla com mais um dos 12 lá para fazer o que Jesus pediu. Eu acho que só tem uma coisa, e eu estava lembrando de Romanos 8, deixa eu só ler rapidinho para nós aqui. Olha que interessante. Romanos 8, ó. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por um lado, a Bíblia diz que nada pode nos impedir de tomar essa decisão. Só que tem uma coisa que pode, só uma coisa que pode. Todas as outras são derivadas dessa coisa. E aqui está dizendo: nenhuma outra criatura, Satanás não pode me impedir, né, de assumir esse compromisso. Nada, nem no céu nem na terra, mas tem uma coisa que pode me impedir, ou um ser que pode me impedir. Sabe qual é? Eu mesmo, exatamente. Só esse serzinho que pode me impedir de tomar essa decisão. Porque na essência é isso, né? Quando eu não me entrego, e aí surgem as derivações, que pode ser por medo, que pode ser porque eu estou iludido, né? Que as coisas desse mundo podem suprir esse vazio, as minhas crenças equivocadas. E aí, olhando o exemplo de Judas, é exatamente isso. Ele teve, e olhando os comentários ali, o desejado de todas as nações, que né, a gente sempre menciona aqui, lá é falado exatamente isso, que ele resistiu ao toque de Jesus. Os outros não. Pedro também traiu Jesus da mesma forma, de uma forma até mais, vamos dizer, até mais explícita. Ele negou a Jesus. Ele xingou, eu não sou dessa turma aí não, falou palavrões ali. Então, negação por negação, Judas foi lá e vendeu e falou: só vou dizer quem é, né? Mas Pedro se arrependeu, Judas não. Por quê? Porque ele se sentia autossuficiente.
Então, ele nunca, e aí o comentário do Desejar de Todas as Nações é exatamente isso, ele nunca se rendeu plenamente a Jesus. Então, olhando na minha visão, eu acho que é a gente, é a nossa decisão. Aqui é um momento de decisão. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que pode derivar, mas se eu conhecer essa pessoa, eu vou me jogar, eu vou me lançar, independente do que eu acho, independente dos meus medos, das minhas crenças. Se eu conheci quem é essa pessoa, eu me lanço. Então, eu vejo por aí, né? A única coisa, só tem uma coisa no universo que pode me impedir desse compromisso sou eu mesmo. A minha vontade de fazer isso. Perfeito, muito bem. E aí, de certo modo, a gente concorda um pouquinho com o Sartre. A responsabilidade pelo nosso preenchimento do vazio realmente é nossa, né? Eu A gente estava pensando precisa exatamente isso, assumir ela. Pois é, Rodolfo. né? Exatamente. Então, embora a óptica esteja completamente equivocada, a gente concorda nesse ponto, tá? É o eu que impede. Então, isso, em certo ponto, é uma decisão nossa. Então, em certo ponto, você precisa tomar essa decisão, tá? Eu vou me achegar, tá? Ele está ali, está sempre chamando, está insistindo com você. O Espírito Santo fica te incomodando ali o tempo inteiro, até que você precisa tomar essa decisão. Então aí a responsabilidade agora é sua, tá? E depois que você toma essa decisão, está feito. Existe sim esse componente do medo que pode ser algo externo, pode ser algo provocado em você. Existe essa ilusão, sim. Afinal, nós acreditamos no bem e na ausência do bem, ou seja, nós acreditamos no mal, né? Nós acreditamos que nós temos aí um inimigo que está travando um conflito grande contra o bem, e isso vai influenciar. Agora, o que realmente impede é isso, é você mesmo. Bom, tendo isso em mente, a gente vai para uma outra pergunta que o autor do nosso estudo aqui deixou como sugestão, um outro assunto que ele deixou como sugestão para ser debatido agora, e que é algo que tomaria muito tempo. Então a gente vai debater isso de forma superficial e eu vou deixar aqui passagens para que vocês possam consultar a esse respeito, ok? Agora eu quero ver o que vocês sabem a respeito disso daqui. Então a gente está falando de assumir um compromisso duradouro com Jesus. Quando a gente assume, para assumir esse compromisso, eu preciso só de uma decisão minha. É isso que eu preciso, me achegar a Deus. Agora existe uma coisa entre no cristianismo que é a experiência do batismo. E essa experiência do batismo a gente já tocou no assunto algumas vezes, e agora eu vou deixar aqui só como sugestão para que vocês estudem essas passagens. Essa passagem de Romanos aqui é que mais dá uma explicação mais completa sobre o que é o batismo, o significado do batismo, como ele deve ser. Nós temos todas as passagens aqui que dizem respeito ao batismo. O batismo, para mim, eu me batizei quando eu era adolescente, e se todos aí que já passaram por essa experiência alguma vez quiserem compartilhar e falar um pouquinho sobre isso, para mim, era a confirmação, como se fosse a confirmação de um contrato, um compromisso, agora de forma pública. Então, estou assumindo um compromisso de forma pública. E para mim, naquela época, isso era uma obrigação. Eu tinha a obrigação, eu tinha entendido que Deus tinha feito para me salvar e eu sentia que eu tinha aquela obrigação de aceitá-lo de forma pública, de me batizar. Então, o batismo a gente pode entender ali da mesma forma que a cerimônia de casamento. Eu fiz um compromisso com a pessoa, primeiro pessoalmente, só com ela. Tá? E chega no momento em que eu vou assumir isso de forma pública, vou lá fazer um contrato público acerca disso, vou registrar isso de forma pública. Tá? É a cerimônia do casamento, um compromisso que é tomado agora de forma pública. E a gente tem aqui o batismo, que é algo semelhante. Tá? É, começar com o Fábio e a Karine, se vocês puderem comentar um pouquinho acerca da experiência de vocês com o batismo, da experiência que vocês têm vivido aí como cristãos, o que é o batismo para vocês? Acho que a Ellen também Ladies pode first. falar. Ah, é? Também, claro, a Ellen também, né? Ela é E a outros mais aí que possam ter recente passado por essa batizada. experiência também. Então, Fábio, pode falar. Ladies first. Ellen first.
Ellen, fala aí você. Falo. Então, eu demorei 15 anos para permitir que acontecesse. E eu falo ainda me emociona, porque foi um momento tão de- que eu senti assim, de realmente, como o Rodolfo falou, de estar assumindo esse compromisso com Deus, com Cristo, mas acima de tudo, de estar mostrando isso para o meu filho. Para mim foi tão forte ali. E tá as pessoas ali apoiando, ajudando, fazendo. E na hora, principalmente na hora que a água, né, que eu fiz aquele mergulho assim, é como se realmente eu tivesse nascendo renovada, como se a Ellen fosse uma nova pessoa de verdade, sabe? E foi muito real e está sendo muito real. Esses dias até meu filho fez um comentário que falou assim para minha amiga: Nossa, minha mãe tá tão evangelizada. E foi tão gostoso ouvir isso, porque eu nunca me imaginei dessa forma, sabe? E eu sabendo que foi a partir do momento que eu permiti que o Espírito Santo realmente atuasse, né? Realmente me entreguei a isso, nossa, só falo, vamos batizar todo mundo. Eu também batizei com 12 anos. Eu era desbravadora, e aí eu resolvi batizar. Hoje, olhando para trás, eu vejo assim, o coração de criança é muito puro, né? É muito puro. Eu vejo os meus filhos também. Hoje eu vejo nos meus filhos isso. Quando a gente começa a ter um discernimento, assim, Jesus vem antes da compreensão intelectual sobre ele, né? Assim, às vezes a gente pensa que a gente precisa de tudo isso, né? De entender, mas isso é muito mais do nosso século, assim, de essa racionalidade, esse questionamento. E a criança não tem isso. Eu vejo nos meus filhos. Esses dias a Filipa estava com medo, ela falou assim: Eu pedi para Jesus. Ela conversa com Jesus, ela tem uma comunhão muito bonitinha com Jesus, a Filipa. E ela conversa assim com ele, com muito mais fé. Às vezes eu olho a fé dela e falo, gente, a gente tenta racionalizar, intelectualizar demais, e a coisa é bem simples, né? Tanto é que, às vezes, pescador, né, que nem na Bíblia, tem mais chance de aceitar o convite do que a gente. E eu vejo, assim, que a gente fala assim, ai, com 12 anos, né, não tem capacidade de entregar o coração. E eu vejo assim que para os meus filhos é tão fácil a entregar o coração para eles, é como se eles já nascessem para isso. É o plug. E eu tenho uma outra amiga que é psicóloga também, ela é católica, e ela fala que a gente já nasce com essa saudade de Deus. Eu gosto muito dessa frase dela. Ela fala que a gente já nasce com essa saudade de Deus. O problema é que a gente tenta matar essa saudade de Deus de todas as formas possíveis, menos indo para Ele. E a criança faz isso naturalmente. Ela fala assim que os pais passam a infância inteira da criança ensinando táticas de como matar Deus. E ela fala que no consultório dela, ela trabalha muito com Viktor Frankl, que é a abordagem do propósito, né? Ela vai falar justamente isso, que o quanto que os pais passam anos e anos ensinando os filhos a matarem Deus, né? Então, para mim, foi com 12 anos e eu decidi que ele era meu, né? Que eu queria caminhar com ele. Claro que é uma caminhada. Teve vezes que teve uma época da minha vida que eu tive nunca questionei ele, questionei a religião, questionei outras coisas, é, mas ele me chamou de volta. E é aí que eu tive a minha conversão, né? Eu tive a primeira conversão, a segunda conversão quando eu saí, questionei muitas coisas, estava desapontada com algumas coisas, e ele me chamou de volta. E isso foi superior a qualquer racionalidade, porque foi literalmente ele me chamando, volta. E eu tinha um vazio muito grande que eu deixei crescer dentro de mim.
E quando eu permiti que ele me chamasse de volta, eu lembro que eu falava, mas eu fui tão longe. Ele falava, não, você não foi tão longe. Eu lembro de eu indo dar aula no NASP, em Engenheiro Coelho, e ouvindo música e assim falava, mas eu tô tão longe, eu tô tão longe. Ele falava, não, você não tá longe. E aí eu fui voltando a caminhar com ele. E desde então eu não consigo mais ficar sem ele, porque ele é o sentido da minha vida, ele é a razão de tudo, ele que me completa, ele é meu criador. E eu também me emociono em falar nisso porque ele é meu tudo. Não consigo viver sem a presença dele no meu dia a dia. Fábio, você. Bonito, eu não tenho palavras tão bonitas assim. Eu também sou batizado criança, né, eu com 9 anos, e lá em Campinas. E nessa época eu me lembro bastante que e eu vi como a Karine, nas crianças também, que me lembro bem de mim nessa época, e também vi, principalmente na Lulu, nesse último batismo deles, das crianças daí. Essa vontade mesmo. Eu não entendia quase nada assim doutrinariamente, sabia assim o básico para saber o que eu estava fazendo, isso sim. Mas a profundidade vem com o tempo, né? Com a caminhada com Jesus. Então, eu digo, né? Eu sou cristão por nascimento. Ah, e detalhe, não sei se vocês sabem, mas eu fui batizado 2 vezes. Fui batizado quando minha mãe estava grávida, então foi o meu primeiro batismo, e depois eu fui batizado com 9 anos. Então, e nessa época de 9 anos, foi bem forte, assim, para entender aquilo, né? Então, se explicava muito e eu entendi. E foi uma época de muito, muito estudo, de buscar Deus, de ter uma comunhão, assim, muito intensa com Ele, mesmo juvenil, né? Eu lembro que naquela época passavam outras pessoas para falar de religião e eu gostava de falar de religião, discutir, mostrar na Bíblia. Hoje, nada disso se faz mais dessa forma, mas era o que se fazia na época. Só que depois a gente vai caminhando, vai crescendo e chega um momento que, além de por nascimento, você tem que tomar uma decisão. Você precisa ser cristão por convicção. E essa convicção, ela só foi, eu não me lembro assim de um momento, acho que foi um gradual, né? Eu aceitei, me batizei ali com 9 anos e essa convicção só foi aumentando. Então eu não consigo dizer quando veio essa convicção, ou talvez veio lá mesmo, né, com os 9 anos. Então, hoje eu tenho plena convicção de que esse é o caminho certo para mim, para minha família, para os meus amigos. Eu quero falar disso, né? A gente quer falar de coisas que fizeram diferença na nossa vida para outras pessoas, e principalmente para pessoas que a gente gosta. Então, eu não tive nada assim muito contundente, foi mais uma progressão. E aí, trazendo o exemplo das crianças, foi muito forte para mim ver isso nelas, né? Esse amor por Jesus, assim, de uma forma absurda, assim, absurda, de gostar das coisas de Jesus, as músicas de Jesus. Elas têm uma pulseirinha, assim, que O, Q, O, Q de queijo, J, F. Não sei se a Filipa tem, se as suas também têm, ô Rodolfo. O que Jesus faria? E elas andam com essa pulseirinha, impressionante. E aí, uma vez, a fisioterapeuta da Lulu, lá do Pilates, perguntou para ela: o que que é esse OQJF? O que Jesus faria? Aí surge a oportunidade para elas conversando, e ela falando de Jesus lá. Eu falei, caramba. Então, porque esse amor vem, né? Então, assim, para finalizar, eu diria, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Nossa vida é feita de 3 decisões principais. A primeira é a nossa decisão do batismo, assim, que não precisa ser necessariamente nessa ordem. A outra é da nossa decisão sobre a nossa profissão, e a outra é a decisão sobre com quem a gente vai tocar a vida, né, no nosso cônjuge. Então, essas são as 3 principais. E, na minha visão, essa é a principal, né? É a decisão de viver uma experiência com Jesus. Essa é a minha visão. Gente, deixa eu só falar, vocês foram falando a idade, eu tava com 45 quando eu batizei, olha lá, ó, a mais velha que tem o momento. Meu batismo foi com 10 anos. E eu diria que na época eu tinha muito mais certeza do que em outras fases da vida depois do batismo. Mas eu diria que a conversão, pensando em conversão, ela é diária. Tá? Então, de vez em quando você se afasta, depois você volta, você se aproxima mais. Todo dia você tem que estar se religando aí com Deus.
Mas antes de passar aí a palavra para quem tenha mais alguma pergunta, a gente está já com pouco tempo agora, eu só quero colocar aqui alguns pontos que eu acho importante colocar, que são bíblicos acerca do batismo, sem a gente precisar ler todos esses textos, que vocês podem examinar depois. Então, primeiro ponto, batismo, ele é uma cerimônia que deve ser feito em água por imersão. O próprio nome já diz, imersão. Tá? Então, a gente tem algumas outras cerimônias batismais cristãs aí, que você faz pingando água na cabeça, aspergindo água, o batismo por aspersão, tá? Que não é o batismo bíblico. O batismo bíblico é um batismo por imersão. E ele tem um significado importante. Você vai adentrar na água, como está escrito ali em Romanos, ele significa que você está morrendo para o pecado como Cristo morreu. Tá? Então, agora, a hora que você retorna da água, isso simboliza uma nova vida, que é a vida que você ganhou em Jesus. Então, nós temos esse significado de um novo nascimento, uma morte para a vida de pecado e um nascimento para a vida em Cristo. Então, você está aceitando agora essa nova vida que Cristo te dá. Tá? Esses são dois pontos aí que eu acho importante a gente comentar aqui: a forma do batismo, tá? E o significado, a morte e a nova vida. O batismo que é feito ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada igreja costuma ter ritos um pouco diferentes acerca do batismo, mas, em geral, as igrejas protestantes elas seguem esse rito do batismo por imersão. E se você já foi batizado em alguma igreja, seja qual for cristã, por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já está considerada batizada. Você pode, por exemplo, passar a fazer parte da igreja adventista por uma cerimônia que a gente chama de profissão de fé. Então você vai agora dizer que, além de crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como você já foi batizado, você adota ali as doutrinas daquele grupo. Tá? Mas a igreja adventista a gente também permite e até, de certa forma, estimula que a pessoa que conheceu novas coisas agora possa se rebatizar, possa se batizar novamente. Então, se a pessoa tem um desejo de ter de se rebatizar para então passar a fazer parte da igreja adventista, a gente faz isso na nossa igreja. Algumas denominações cristãs não adotam isso, nós adotamos. Tá? Então, toda vez que uma pessoa sentir que ela rompeu aquele compromisso público que ela fez com Deus, essa pessoa ela pode tornar a se batizar ali. Há uma diferença de algumas denominações aí para a igreja adventista. Enfim, do que eu me lembro que é importante aí falar sobre o batismo são esses pontos. Se alguém, Fábio, a Karine, a Ellen, que já passaram por isso na igreja adventista, lembrarem de mais algum ponto aí, ou se alguém tiver alguma dúvida que queira saber também, fique à vontade. Eu quero só A fazer Ellen, uma pergunta. aham, Eu queria só entender o seguinte: eu já vi casos da pessoa ter se batizado e depois de um tempo ela se rebatiza, mesmo dentro da igreja adventista. Por isso. quê? Então, ela vai se rebatizar dentro da igreja adventista se ela desejar e ela foi removida da igreja por algum motivo. Então, ela pode sentir que ela, por exemplo, me converti ao ateísmo agora, não aceito mais Deus. Então, eu vou lá, informo o pastor, eu sou desligado da igreja. Tá? Agora eu me arrependi de tudo aquilo e sinto que eu devo renovar meu compromisso com Jesus de forma pública. Então eu saí da igreja de forma pública. Então foi Hum, trazido isso de forma pública. Toda vez que acontece isso, que foi colocado de forma pública, nós temos a recomendação de que você agora de forma pública se batize novamente. Tá? Então tá. tem esse batismo e rebatismo na igreja adventista, que acontece só quando a pessoa deixou de ser membro da igreja por alguma razão que seja contra os princípios da igreja. Então algo se tornou público ali, publicamente, ela condenou a si mesma ou a igreja, né? Diz que não aceitava alguma coisa ali da igreja, algum dos princípios, então foi removida e, nesse caso, ela pode se rebatizar novamente na igreja adventista. Entendi, obrigada. Talvez uma outra pergunta, Rodolfo, o que é necessário para ser batizado, né? O que Interessante. que precisa, né, para ser batizado? Então, a própria Bíblia dá algumas orientações, né? Você precisa conhecer, até para que seja um ato
de consciência, que você saiba o que você está fazendo. Ah, mas as crianças lá com 9 anos, será que sabem? Sim, uma criança numa idade juvenil, ou até um pouquinho mais nova também, ela consegue entender, ter discernimento das questões espirituais. Então, isso a gente vê nas crianças, né, nos juvenis e tal. Então, é conhecimento, é saber para tomar uma decisão consciente. E depois, a segunda coisa que precisa é fé, é um ato de fé. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu vou dar esse passo de fé. Então, para mim, são essas questões aí. Eu fui batizada na católica, né? Quando eu era bebê. E, e eu venho pedindo a Deus, falei, Senhor, o Senhor encaminhe para uma data desse batismo, mas assim, para mim é recente e eu estou enfrentando um pouco aqui em casa, né? Toda vez que eu ia para a igreja adventista, meu marido falava assim: não esquece de ser católica. Agora ele parou. Agora que ele parou, que ele está entendendo, meu filho começou. Que acho que meu filho tá vendo os dois agora, né? De vez em quando, o Carlos vai, e ele falou: Meu Deus, eles estão malucos. Eu acho que é isso na mente dele. Ele falou: Mãe, o que é isso agora? É outra igreja? De onde você tirou isso? Então, assim, e eu não quero causar nada assim muito brusco aqui na minha casa. Então, vou pedir para vocês orarem aí por mim. E eu entreguei a Deus, né? Falei: Senhor, estou à disposição, o senhor me marca a data lá que eu vou, né? Mas assim, eu gostaria realmente que minha casa estivesse preparada e que eles tivessem. O Carlos, ele até defendeu, ele falou: não, eu fui lá, é ótimo, as pessoas são ótimas. Ele começou a falar das pessoas e do que ele estava vendo lá. Então ele já veio com essa fala para ele, e aí ele, bom, tudo bem, né? Então, assim, é um processo aí, né? Mas eu vou esperar o tempo que Deus vai colocando para mim. Vou pedir para vocês orarem aí por mim, por favor. Tenho Claro, mais que pode orar. prazer de orar por isso. Te entendo. Mais alguém? Eu, Gente, eu nem sei o que falar porque que eu ainda não me batizei. Mas é que eu não senti ainda. é, Ah, eu não sei explicar. Eu realmente não sei explicar. É muito forte a minha comunhão diária, a minha decisão por Ele, viver para Ele. Eu realmente não sei explicar para vocês. Também orem por mim também. Pode deixar. eu só queria falar uma coisa, comentar uma coisa, na verdade, fazer uma pergunta para Karine. Quando você estava falando aí sobre a tua experiência, você falou que você não questionava Deus. É isso? Com 12, não. E agora você questiona? Não, antes. Não, eu nunca questionei Deus. É engraçado isso. Eu tenho até que pensar. Eu não lembro de ter questionado Deus. Porque eu questiono o tempo todo. Eu Eu acho questionava com 10 quando me batizei, questiono ainda hoje, eu não sei, sou super questionador, né? é isso, Então, é às isso vezes mesmo. eu questiono, depois me arrependo, poxa, eu não devia estar questionando isso de jeito nenhum, Se, mas se vocês falarem que questionar, por exemplo, eu não entendo o que você está fazendo, e não sei o que, eu faço isso todo dia. Tipo assim, eu não entendo que você está fazendo isso, não entendo que você está me pedindo isso, você está me pedindo isso Tá, mesmo? Eu não então, acredito. Se for tá nesse bom. sentido, eu questiono. Então, Agora, se for qual é o questionar, tipo, questionamento? será que você existe? Será que você é real? Eu nunca questionei. Será que você é real? Tá, perdão. Será que você existe? Será que você é real? Será que, por exemplo, será que você criou a Terra mesmo? Nunca questionei. Será que o dilúvio não aconteceu? Nunca questionei. Isso eu nunca questionei. Agora, questionar do tipo, jura? Você quer que eu vou lá mesmo? Aí eu questiono. Não, mas será que aí já não é uma questão mais tua, no sentido.
Você achar que tá falando isso pra você ir, não sei. Não, não acho. Não? É muito real, muito real. A tal ponto de eu nem estar querendo fazer aquilo. Eu tenho hoje, no começo, como eu disse para vocês, no começo eu tinha dificuldade de entender se era coincidência, se era meu pensamento, se era, enfim, coisa da minha cabeça que eu estava sugestionada. E tinha muitas coincidências. Mas essa e eu tenho trabalhado um pouco nisso, nessa questão de jornada de comunhão com Cristo. Essa é tipo uma fase inicial, quando você tem essa incerteza, né? E aí eu comecei a perguntar para ele se era ele mesmo ou não, e ele foi confirmando algumas coisas comigo. E por fim, hoje é bem forte, assim, eu tenho certeza. Eu tenho Posso certeza. dar um É, testemunho, Karine? pode. Porque, por exemplo, por várias situações que a gente já conversou de situações que tinham acontecido em casa, aí a Karine falou, ó, ore e a gente conversa. E quando eu fazia minha oração aqui, tipo, no outro dia a gente ia conversar. Parece que ela tinha ouvido minha oração com Deus. A conversa, assim, e eu não tinha falado nada para ela. E ela, olha, eu senti, o Espírito Santo tocou nisso, nisso, me impressionou nesse sentido, faz assim. Eu falava, gente, como assim? Eu perguntei na oração, estava aqui em casa. E é muito ao mesmo tempo é muito gostoso até essa comunhão de ver pessoas próximas e perceber que Deus se preocupa tanto com a gente que ele coloca situações e pessoas que se preocupam, que comunicam tanto com amizades, né, como com músicas, como às vezes você abre uma pregação e de repente respondendo alguma coisa que você tinha questionado, entendeu? É É bem isso. um ponto muito importante aqui é que a espiritualidade é algo muito individual e bem diferente para cada pessoa. Então, nunca a mesma coisa que foi para Karine vai ser para Silvana, vai ser para Ellen, vai ser para Roberta, vai ser para mim, vai ser para o Fábio. As coisas são bastante diferenciadas. E Paulo trata bastante como que a gente fala, dessas diferenças que nós temos dentro de um mesmo corpo aí na igreja, né? É, cada um vai viver diferente essa espiritualidade, cada um vai ter dons espirituais diferentes e da mesma forma vai responder diferente. Agora, a fonte de tudo isso é o mesmo amor, a fonte de tudo isso é de Cristo ali, é o mesmo que preenche o nosso vazio. E eu nem sabia como ele conversava comigo no começo. Eu nem sabia. Eu achava tudo muito louco, assim. Eu falava, será? Aí eu comecei a não ficar tentando racionalizar e ficar perguntando para ele mesmo. Eu tenho até que pensar sobre isso, sabe? Porque foi meio Uhum. que natural, assim. E hoje eu não tenho dúvida, é uma coisa absurda, assim, eu não tenho dúvida. Quando eu estou em oração. Eu tenho uma clareza que eu não tenho o resto do dia. Se eu ficar o resto do dia pensando a mesma coisa, assim, como solucionar um problema, não sei o quê. E claro que ele não me responde que nem mago, né? Não é assim. Ele não é. Tinha uma época que eu tava usando ele de mago, ele cortou rapidinho. Ele cortou rapidinho, porque não é esse tipo. Ele vai moldando a relação, ele vai criando. É muito pessoal, assim, igual o Rodolfo falou. Ele tem um jeito todo comigo, mas é uma relação muito real mesmo, assim, para mim, né? Karine, eu lembro Mas, do sermão que você falou sobre as personalidades diferentes, mostrando, né, que é como se fosse um corpo mesmo. Tem o braço, tem a perna, tem a cabeça, e que ninguém é perfeito, só Jesus. E que a gente, até nesse amor dele, de juntar partes para fazer um corpo só. Eu vejo muito isso que é o que o Rodolfo falou, né? Porque tem personalidades diferentes, tem jeitos diferentes, tem situações diferentes, e Deus é tão maravilhoso, que ele junta essas diferenças para formar esse corpo, respeitando cada parte, cada momento, cada situação. Ai, é lindo. olha, eu acho que até isso que o Rodolfo falou, né, que cada um
tem uma maneira, mas eu acho que até para a gente também tem as diversas maneiras, como a Ellen falou. Às vezes vem através de uma música, às vezes vem através da leitura. E eu até hoje comecei a contar para cá uma experiência que eu tive semana passada, né? E eu falei, eu preciso que você seja muito claro. Tá muito difícil para mim. Ele me colocou num evento do lado de uma pessoa que eu nunca tinha visto. No dia seguinte, outra amiga que nunca olha o grupo de condomínio mandou a foto da mulher que estava na mesa do lado. Eu falei, que máximo! Era isso que eu precisava que você fizesse. E ele fez. Mas assim, ó, sabe o impossível do impossível? Que eu tava falando para ele, falei assim, tá muito difícil. Eu precisava, sabe, tipo, que você fizesse um cartaz, assim, sabe? Luzinha vermelha, flechinha aqui. Ele fez. Só que a gente tem que estar antenada, né? A gente tem que estar conectada para ver a hora que ele vai mostrar, né? Mas era o Sil, foi o impossível do impossível, foi uma atrás da outra. Foi assim, ó, 5, 6 situações que fora do normal, que ele mostrou, olha, isso, e se juntava tudo, chegava na resposta que eu queria. E cheguei na resposta que eu queria. Só fazer um comentário também. A Sil comenta bastante, né? Eu questiono. E Sil, tá ótimo, tem que questionar mesmo. Tem que questionar, tem que perguntar. Porque se você está questionando e está perguntando, você está se relacionando. O pior caso é quando a gente, né, vai para uma situação, não, eu não preciso de você, ou eu não quero me relacionar com você. E toca a vida, independente de Deus. Mas quando a gente está aí brigando, questionando, tentando entender e tentando mostrar, é ótimo, porque o relacionamento está acontecendo, está se desenvolvendo. É isso, eu Isso é acho que muito faz bom. parte de um relacionamento, Sim, exatamente. sim, sim, Silvio. E ele espera, ele gosta disso. Por quê? Porque aí quando você Exatamente. questiona, como a Roberta falou, ele tem a oportunidade de mostrar, ou de criar situações e organizar coisas para que te mostre isso. Por exemplo, um questionamento que, né, a gente pode ter muito. Tá, você me mostrou isso, mas eu não concordo. Eu acho que não é assim. Me mostra então, se é isso assim ou assado. E ele vai mostrar de que formas ele pode mostrar. Talvez nem não tão evidentes, né? Como aconteceu Como com a na Roberta. Bíblia era que punha a mantinha no chão lá, né? Não sei o quê, não é? Como é que O é? Gideão, Isso, de o Gideão, de Gideão. Gideão. Bom, então, Olha, aí são casos muito particulares. É Uma vez eu conversei com a Karina, eu falei, olha, eu não tenho essas respostas tão claras dele ah, assim, não. importante também, Acho que eu não no preciso. tempo que você quer necessariamente, né? Isso, Não, não é. exatamente, Rodolfo. Não é no Então, tempo que assim, você quer. Desculpa. isso é qualquer não, não. relacionamento, né? Com seu marido, com sua irmã, com seu pai. Isso. Exato, é isso que eu tô É dizendo. do relacionamento. Então, agora, talvez o que é legal para a gente entender como ele pode falar, mostrar. Então, a gente está questionando, está questionando. Tirando raríssimas exceções, que ele vai mostrar a lã lá, tal, né, o orvalho, mas ele vai mostrar de algumas coisas. Por exemplo, ele nunca vai me dar uma resposta extremamente clara e objetiva de coisas que ele já revelou. Vou dar um exemplo. Se eu começar, né, eu gostaria de, né, comecei a me interessar por uma outra mulher. Senhor, será que eu tenho que deixar minha esposa para ir com aquela outra mulher? Não fala nada. Por quê? Já está na Bíblia. Eu já sei que ali diz que não adulterarás. Um Mas, exemplo. mas você chega a se perguntar isso? Perguntar isso para ele? Não, 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 não nesse no caso. exemplo. Não, não, tô dando Hum, esse exemplo que você falou. é. Não, mas assim, Mentalmente, se a às vezes você pessoa, pensa, né? sim, mentalmente pode perguntar, mas aí ele não vai me dar uma resposta clara, Porque a porque eu já resposta já está sei dada. pela Bíblia, já Exato. está dada, exatamente. Agora, quando você vai para coisas não tão, para coisas mais, né, não tão evidentes, tal, Senhor, será que eu posso fazer esse negócio? Será que é a tua vontade que eu vá para esse outro trabalho, que eu aceite isso, ou que eu tome essa decisão para a minha vida, ou que eu continue fazendo isso, sei lá. Aí, como é que ele pode falar? Pela oração, ele pode criar convicções na nossa mente,
ele pode até me mostrar por outras passagens da própria Bíblia e fazer conexões que eu chego a essa conclusão, ou ele pode falar por pessoas que me dão um conselho, por pessoas, né, com maturidade cristã, tal, que me dão um conselho, e por outras formas, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando qual é a resposta dele. Acho que esse é o ponto, né? A gente, assim, eu não tenho a tua resposta e eu não sei o que fazer. Ele vai dar alguma indicação de qual é o caminho a seguir. E assim, só complementando, né? Depois a gente pode até conversar disso. Eu vou fazer um questionário para saber um pouquinho das demandas de vocês para o próximo ano, né? Perguntando se temos mais presencial, se temos mais online mesmo, os assuntos que a gente quer ver. Eu vou perguntar isso tudo para vocês também para entender. E a gente pode trabalhar até essa questão de comunhão com Cristo mesmo, sabe? De desenvolver relacionamento com Ele. Assim, eu tô longe na minha caminhada, eu tô ainda bem no começo, mas o que eu tenho percebido é que essa comunicação com Gideão, na verdade, ela ainda não é uma fase, é uma fase ainda que você está construindo um relacionamento. Porque uma fase madura de relacionamento com Deus é mais a gente observa como Paulo. Ele não tinha, ele não precisava mais ter evidências externas, é, é, assim, da lã molhada, da lã do seu, porque o Espírito Santo vivia nele. Então, a gente anda tanto com Jesus e a gente permite que o Espírito Santo atue através de nós, que o nosso pensamento, a nossa forma de encarar a vida passa a ser espiritualmente semelhante à de Cristo. Um dos nossos propósitos aqui na Terra, justamente que a Bíblia fala, é a gente ser semelhante a Cristo, e a gente faz isso por habitação do Espírito Santo. Então, no começo da caminhada, Deus, em sua infinita misericórdia, ainda vai usando recursos externos. Mas a partir do momento em que você vai permitindo ele habitar dentro de você, as suas impressões serão as mesmas de Cristo. E aí é lindo, porque é o que ele fala, né? Que a gente é de pequena fé. Se a gente permitir esse Cristo habitar na gente na sua integralidade, a gente vai dizer para uma pedra, sai dali e vai para lá. Você está curado, possa ver, levanta, anda, né? Porque é o poder de Cristo aperfeiçoado em nós, né? Ele entrando. Então a gente ainda é bebezinho, né? Tá comendo, tomando leitinho, né? Agora, quando a gente olha para Paulo, para os discípulos que viviam isso de uma forma andar com Cristo é maravilhoso e a gente pode ver o quanto que a gente tem dessa relação, né? É maravilhoso falar disso. Até mesmo numa época, acabei estudando bastante essa questão do que dificulta a gente ouvir a voz de Deus, o que impede a gente tirar os nossos headphones aqui para ouvir a voz de Deus. E, então dá para a gente também falar um pouquinho disso. Fabiola? Queria contar rapidinho, porque eu vi no último estudo ele falava assim, provai e vede, né? Eu frequentava a igreja católica, a gente tinha um projeto com crianças lá, e a gente estava recolhendo muito brinquedo, eu precisava de uma caixa bem grande. E eu saí, fui para o centro, parei de loja em loja para pedir uma caixa grande, ninguém tinha, ninguém tinha, ninguém tinha. E aí ninguém tinha, e eu voltando, falei, Senhor, é para o senhor faz alguma coisa. Eu estava assim já, voltando para casa. No caminho de casa, estou passando em frente uma loja de móveis, adivinha? Um caminhão entregando os móveis, mas umas caixas gigantes. Acho que ele falou: Ah, você queria? Então, para aí. E aí eu parei e falei: Vocês vão jogar essas caixas fora? Vamos. Eu falei: Vocês podem me dar uma? Claro! Eles abaixaram o banco para mim, puseram a caixa dentro do carro. E eu falei: Caramba, né? Então, assim, o Eliel falou: Provai e vede. Muitas vezes eu falava: Senhor, se o senhor quer isso, o senhor me ajuda, né? E até as minhas questões, né, no trabalho, né? Eu falei, Senhor, o senhor quer que eu guarde meu sábado? O senhor dá um jeito. E de repente eu vi ele fazendo tudo. Eu falei, caramba, que rápido, né? Então eu fico muito surpresa e
e tem uma resposta ali, assim, é muito interessante, é muito emocionante ver quando a gente pede, né? Então, provar e ver de que o Eliel falou ficou muito marcado na minha mente. Eu acho que a gente tem que pedir para ele mostrar para a gente o que a gente precisa ver, sabe? Que é isso. Eu vou contar uma coisa bem boba, que eu acho que eu já contei para várias pessoas. Quando eu era criança, essa coisa do batismo, né? Eu tava, acho que na quarta série. E aí eu tava na. Eu sempre fui muito CDF, muito CDF. Não bastava só fazer a prova, eu tinha que tirar 10 se não fechasse a prova. E eu tinha acertado a prova inteira. E aí faltava uma questão para eu fazer 10 que eu tinha certeza, né, que eu tinha tirado 10. Aí a pergunta era aquela palavra tipo cruzadinha que você tem que preencher, tem o que dá era assim, ar em movimento, 5 letras. Aí eu falava, ai, que saco, o que que é ar em movimento, 5 letras? E aí eu falei, eu estudei isso, o que é ar em movimento? E aí eu lembro que no meio da prova, eu orei, eu falei, Jesus, eu sei que eu estudei isso, me ajuda a lembrar o que é ar em movimento. Veio uma impressão, que é aí que a gente vai vendo, veio uma impressão na minha cabeça bem forte, vento. Aí eu, vento. E eu conto para as crianças até hoje isso, porque eu nunca esqueci disso, porque foi muito instantâneo, como a Fabiola falou. Eu tava assim num estado absurdo. E aí eu parei e falei, não, vou pedir ajuda para quem pode me ajudar. Gente, veio com a clareza assim, vento. E eu nunca esqueci. Se vocês me perguntarem hoje o que é ar em movimento, eu sei, sei. Acho que tem mais um tempinho para um último comentário, se alguém quiser falar alguma coisa. Vou falar que eu achei que ia ter entrado um vento ali, ia virar as provas e tudo. Foi Eu diferente, foi também mais estava esperando calmo. isso. Bateu um vento, minha prova sumiu, minha prova voou. Achei que Gente, era isso. eu sou TDAH total. Podia ver o vento, ai, que saco esse vento. Mas eu não ia reparar. Precisava ser um recurso mais claro. Deus usa cada recurso para cada um. O de vocês é um Deus poético que manda o vento, o cabelo da professora voa, o raio de sol entra pela sala. O meu é mais claro, é vento. Mas vocês lembram aquela situação da multa que eu recebi o ano passado, ou retrasado? Eu Sim, sim, lembro. sim. Até hoje eu conto, falo Lembro. assim, ninguém nunca na vida viu policial anular a multa. E foi, teste, mas vamos ver. Na época a Karine estava ensinando. Eu esqueci, mas no caso, não vamos dar o jeitinho, né, nas coisas. Então eu estava trabalhando o meu jeitinho mesmo, que eu não ia resolver aquela multa. Para mim aquela vez foi uma loucura. Vai ser pro resto da vida eu vou contar essa história. Bom, Então, gente, vamos terminar por aqui. Alguém a quer Eu falar tô alguma gente. coisa? triste. Quando que a gente vai voltar? Pergunta que não quer calar. Eu acho que a gente pode A voltar em gente não pode janeiro, né? encerrar sem falar sobre Eu isso. ainda nem marquei minhas férias, mas eu diria que lá para a segunda quinzena de janeiro, por lá a gente já deve estar. Mas, gente, do jeito que tá, passa rápido, né, Rodolfo? Ah, Porque, sim, nossa, Nossa. passar. nossa! Bom, vamos lá, só para a gente finalizar aqui, então, deixando essas duas passagens, né? Aquele mesmo que convida, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, está convidado aí para se chegar a Cristo, tá? Ele também existe a promessa aí lá em Apocalipse, quanto à volta dele, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, não temos motivo nenhum a não ser a nossa própria vontade que nos impede de nos achegarmos a Jesus, tá? E conforme Pascal estabeleceu lá na aposta dele, tá? Racionalmente não existe nada a favor de tomar uma decisão contra isso. É que nós todos possamos nos achegar dia a dia cada vez mais próximos de Cristo. Karine, você pode encerrar então, fique à vontade. Eu acho que é só pedir pro Fábio orar pra gente, então. Tá bom? Antes, Fábio, deixa eu só falar as palavras finais. Eu queria dizer que todo mundo foi aprovado, tá bom? Todo mundo passou.
Todo mundo passou. Passou de ano, Gente, passou de ano. passou de. Olha o tamanho do livro que a gente. Peraí, eu tô com ele borrado aqui, deixa eu tirar. Olha aqui tudo que a gente estudou, olha que bonitinho. Então, a gente está de parabéns. 118 páginas. 118 É, páginas que a gente estudou. Foi 26 temas só maravilhoso. nesse último, né? É, E é muito bom ver como isso transforma a gente, né? A gente pensa que não, mas isso transforma. Eu tive muito crescimento com esse estudo, foi muito bom para mim, muito importante. Foi muito importante dividir isso aí com vocês. Eu acredito que foi importante para todos nós, né? Então, todos aprovados, um ano maravilhoso que a gente passou com Jesus e que a gente possa continuar ano que vem, né? Né, Fábio Rodolfo e Eliel? E agora a gente tem mais um coleguinha. O pastor, ah, é. ele ficou encantado com o nosso grupo. Ele ficou encantado. Então, ele disse que em alguns eventos, quando tiver, ele quer vir algum dia nos presenciais para estar com a gente, que ele achou muito legal. Achei muito fofinho da parte dele, assim. Ele foi bem fofinho. Ele falou assim: ai, quando tiver presencial, eu quero ir. Ele falou É. assim: É, ele quer participar também do grupo, quer aprender com a Ele gente. veio lá e falou assim: eu vou lá só para concordar com vocês, mas eu vou. Eu vou lá só para concordar. E eu achei muito bonitinho, assim, que ele ficou muito feliz, né? O Rodolfo e o Fábio também conversaram com ele. O que mais me encantou nele é o quanto ele ficou encantado com a gente, assim, né? Eu acho que o Fábio e o Rodolfo, se quiserem comentar alguma coisa. Não, ficou mesmo. E assim, eu fiquei encantado com a nossa programação, assim, gente, cada reencontro ou cada confraternização que a gente faz, parece que fica mais, né? Foi muito gostoso, muito legal, né? A gente está presencial ali no momento especial de confraternização, então agradecer Karine, Roberta, que trabalharam diretamente ali, né? As nossas esposas, né, Rodolfo? A gente sabe que Isso. também Botei ajudaram as ali, mas esposas para trabalhar. sim. Gente, eu nem como o sei se eles Rodolfo disse, falaram né? disso, olha, mas foi linda mesmo a E aquelas confraternização. Muito, vozes, muito, nossa muito Não foi senhora, obrigada. gostoso, não foi gostoso a gente Mas, né? estar junto Foi. ali, né? demais. Um Ah, dia calma, que gostoso. o vídeo ficou pronto, vocês vão ver, né, É, Cris? Ah, muito Ah, bom, tá. muito bom. A A gente tem nossa videomaker mídia. aqui. É, É, o departamento de Media-woman aqui, né? marketing. É. Media-woman pois aqui. é. E podemos orar, mas antes eu tenho podemos. um recadinho. Domingo agora, 7h30 da noite, eu postei lá no grupo. Nós temos a cantata de Natal. Vai ser só cantata, só música, das 7h30, acho que até umas 15 para as 9, mais ou menos. Então, vai ser muito bonito. Tenho acompanhado os ensaios aqui da Leila em casa com alguns grupos. Carlos vai tocar, então queira ouvir uma música bonita, boa. Ontem até uma cigarra veio aqui tocar com ele, sabe? Não sei se ele te contou, Fabiola. De repente, uma cigarra voando. Aí eles paravam de tocar, ela parava. Aí depois começava a tocar ela de novo. Máximo! Então, olha isso. Então, música bonita, né? Boa, que vai nos preencher ali de forma bem legal. Então, estão todos convidados e convidadas para 7h30 do. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão, porque finalizamos mais um conjunto de estudos e sentimos a Tua voz, a Tua presença, falando aos nossos corações à medida que íamos avançando por esses temas. Estamos finalizando mais um ano também, somos muito gratos a Ti pela vida, pela saúde, pelas nossas famílias e por tantas bênçãos que nos concedes. Tu sabes, Senhor, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas dificuldades em especial, que nos impedem de tomar uma decisão clara ao teu lado. Tu sabes os detalhes da nossa vida, que o teu Espírito continue trabalhando nos nossos corações e abrindo as oportunidades e criando essas oportunidades para que possamos dia a dia crescer na nossa comunhão contigo. Te pedimos de modo especial por esse grupo, por cada família aqui representada, por cada pessoa, que possamos continuar crescendo no nosso conhecimento
através dos estudos da tua palavra no ano que vem novamente e que um dia possamos todos juntos estar contigo nos céus. Todas essas bênçãos te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Obrigada. gente. Foi Boa noite, maravilhoso. pessoal.